Salut, j'espère que vous allez bien. Chocante. Não tem palavra melhor para descrever esse filme L do que chocante. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema há muito tempo e eu saí do cinema falando, caramba, o que aconteceu aqui? L, um filme francês que realmente causa na gente emoções fortes, e vamos falar dele sempre daquele jeito. Eu vou tentar contar a história com o mínimo de spoilers possíveis e quando eu for contar o final do filme, aí sim eu vou dar spoiler. É um pouco difícil sobre esse filme porque ele tem alguns plot twists que fazem toda a diferença do mundo no filme. Primeiro de tudo, esse filme é do diretor Verhoeven. Eu não sei falar esse nome, mas deve ser mais ou menos assim. Eu fui procurar um pouco sobre esse diretor e eu descobri que ele é o mesmo diretor que fez, por exemplo, Instinto Selvagem, aquele famoso clássico de 92, com aquela famosa cruzada de perna. Você já pode ir pro filme esperando uma personagem feminina cativante e misteriosa. E é isso que ele entrega nesse filme Ella. A atriz principal, Isabelle Huppert, ela faz um papel memorável. Sinceramente, a atuação dela é incrível. Caso você não saiba quem é, ela também fez o filme Amor, que concorreu ao Oscar. Se você não viu esse filme, vale a pena dar uma olhada. O filme começa chocando a gente. Uma tela totalmente escura, gritos ao fundo. De repente, uma cena fechada abre nos olhos de um gato que observam aquele evento, que não é mostrado pra gente para não chocar tanto quanto já choca. Em seguida, o plano é aberto e a gente descobre que a personagem principal acaba de ser violentada, estuprada, e o marginal e o bandido, o criminoso, ele foge. Simples assim. Já chocado pela situação, você de repente leva um segundo choque quando você percebe que a personagem principal, ela levanta, sem nenhum traço de desespero, agonia. E o que você pensa que ele faria? Ligaria para a polícia, gritaria, chamaria socorro, chamaria ajuda, acordaria a vizinhança e ela vai limpar a bagunça que ficou ali no chão depois daquele ato de violência. Em seguida, corta-se para uma cena no qual ela vai pedir comida, fazendo questionamentos do cotidiano como se nada tivesse acontecido. Que personagem é essa da qual estamos diante? Afinal de contas, como assim alguém passa por uma cena traumática dessa e consegue seguir a vida como se não fosse grande coisa? Pequenas cenas mostram que apesar da postura forte e imponente, ela tem sentimentos. Essa ideia do autor de colocar a personagem numa cena tão traumática logo de início é uma ideia que faz com que a gente se afeiçoe a personagem logo de cara e torça pela personagem, fazendo com que a gente, de certa forma, goste dela, dando pra gente uma certa empatia e desconsiderando atitudes destrutivas que ela vai ter ao longo do filme. Isso você vai vendo que essa personagem é uma pessoa fria, que pra gente soa como uma pessoa fria, e que sempre tenta sabotar as relações. Eu tô falando especificamente da relação com a melhor amiga. Você vai ver, de certa forma, que ela vai construindo sempre relações com personagens problemáticos. Por exemplo, é deixado no filme claro que o último relacionamento que ela teve foi com um cara casado, que tinha filhos, e que era uma relação fadada ao fracasso. A relação com o próprio filho também é problemática. Só que, porém, contudo, todavia, entretanto, ao longo você mais uma vez leva um tapa na cara quando descobre o que a personagem, de certa forma, é assim. Antes de começar a falar dos spoilers dos filmes, eu quero trazer atenção para quando você assistir o filme, preste atenção nos momentos que o gato aparece. Isso é muito importante. Além disso, preste atenção nas paletas de cores da personagem. Você vai perceber que ela começa um tom muito sóbrio, de repente ela usa um tom muito vivo e depois é como se ela encontrasse o meio termo, mas eu vou falar isso na segunda parte do vídeo também. Isso ajuda muito a entender o que a personagem está sentindo, que muitas vezes não é passado por conta da frieza dela. Uma coisa cultural agora, que não tem a ver com o filme, mas eu achei bem legal falar. Repare que na noite de Natal, uma das famílias traz um Scrabble, que é o caça-palavras em português. E na tradução você vai perder um pouco isso, mas ele fala assim, Soirée Scrabble, que é noite de Scrabble. Na França é muito comum você jogar o jogo de tabuleiro, algo que a gente no Brasil tem uma tendência a não fazer. A gente abandona o jogo de tabuleiro, a gente joga muito com as crianças, mas a gente não gosta de jogar jogo de tabuleiro depois de velho. O que pra mim é uma besteira, é uma pena, gente. E você vai reparar que uma família traz um jogo de tabuleiro como presente de Natal para aquela pessoa, e não só isso, como eles param para jogar o jogo no final da noite. Agora sim, se você não quer ouvir spoilers, pausa o vídeo agora e vai ver o filme, depois volta aqui para discutir o final do filme. Então logo em seguida você percebe que essa personagem ela vai para um dia de trabalho comum. E você repara que as relações que ela vai construindo sempre são com homens que são babacas. Ela tem um caso com o marido da melhor amiga dela, e você repara nesse cara a falta total de empatia. E a única explicação para mim possível e razoável
é realmente essa noção de autossabotagem. Olha, o gato ele é muito importante, apesar de eu não gostar da simbologia que ele traz nesse filme. Você repara que é um gato preto, e você deve ter reparado, se você viu o filme, que o gato de repente desaparece. Em que momento o gato desaparece? Quando a mulher, de certa forma, consegue vencer a barreira com o pai dela. Mas vamos falar disso primeiro. Então, essa jovem tem a sua infância revelada. Um belo dia, seu pai, considerado um homem correto, bem visto pela vizinhança, comete um massacre sem a gente entender por quê. Ele simplesmente mata todas as pessoas daquela vizinhança e quando chega em casa ensanguentado, segundo a própria personagem, num ato de insanidade, pede àquela criança, na época, ainda uma criança, ajudar ele a queimar a casa e tudo, a roupa do corpo e etc. A polícia chega, prende o pai dela, que é condenado à prisão perpétua, e ela é considerada como uma criança que a princípio teria ajudado ela naquele massacre. E por isso ela odeia o pai. Uma cena muito importante quando ela finalmente decide ir ver o pai, mostrando uma evolução da personagem, esse pai se mata, deixando sempre o gosto amargo na nossa boca, que é o porquê. E olha, esse estuprador, ele volta mais 2 ou 3 vezes para repetir um processo, deixando isso em suspenso. A personagem, ela recebe novos vizinhos e, de certa forma, se apaixona mais uma vez por um homem casado, religioso, católico, um homem de família e boa índole. E daí vem o grande plot twist do filme. Esse estuprador é o vizinho. E mais uma vez o gosto amargo na boca do porquê ele está fazendo isso. E talvez essa seja a grande pergunta do filme. Por que pessoas aparentemente boas, que se mostram na sociedade como pessoas corretas, são na verdade monstros disfarçados? Para mim isso é muito bem explorado no filme a partir das roupas do personagem. Você vai reparar que esse personagem está sempre com preto. E na ceia de Natal é muito legal você reparar que é o primeiro momento que a personagem usa uma roupa vívida, ela está com um vestido vermelho indicando a sua paixão por aquele vizinho, e aquele vizinho também usa vermelho, só que por dentro, mas por dentro do terno preto. Assim como você vai reparar na cena que ele se despede e anda pelo mato sorrindo, ele tem uma luz preta de um lado e branca do outro, indicando sempre esse lugar de trevas e luz onde ele habita. Uma relação doentia começa a surgir, porque ela descobre que é o vizinho que é o seu algoz, mas ela é apaixonada por aquele vizinho. E a gente não consegue entender exatamente que relação é essa, eu acho que nem ela consegue entender. E em algum momento, finalmente, ela faz a pergunta que a gente quer fazer no filme inteiro. Por que você faz isso? E ele, de uma maneira chocada, vestindo de volta a cara do violentador, ele simplesmente fala porque era necessário. Deixando o filme inteiro esse gosto na boca e amargo de querer entender por que as pessoas fazem essas atrocidades. E no final, ela finalmente diz na cara daquele personagem que vai denunciá-la à polícia, e ela diz que ela estava no negacionismo. E é muito importante também ressaltar que esse filme é verossímil, porque você pensa, caramba, ela é violentada 2, 3 vezes e ela não faz nada. E esse filme fica muito verossímil porque fica claro, ela deixa claro o tempo todo que ela tem horror da polícia, por conta de tudo aquilo que ela viveu. Então a gente acredita na personagem. A personagem passa uma verdade. Esse é o segundo momento de libertação dela. O primeiro quando ela vai ver o pai, e o segundo quando ela decide ir para a polícia. Só que o que choca a gente é que ela fala na cara do personagem: eu irei na polícia denunciar. Isso quando os dois estão sozinhos à noite. O que faz a gente pensar e deixa a gente na dúvida se ela arquitetou o plano que vem em seguida, ou se foi um acaso, ou se ela ainda estava dentro do jogo com aquele personagem. A gente não sabe, não tem como saber, ao meu ver. Porque uma vez que ela avisa isso, você percebe que algumas horas antes de sair com o personagem, ele entrega a chave para o filho poder entrar na casa dela sem bater na porta. Mas o timing foi muito perfeito. Quando o estuprador chega e tenta violentá-la, o filho consegue chegar num timing perfeito e dar uma pancada na cabeça dele, ele morre, fazendo a pergunta que a gente continua fazendo ao longo do filme. Por quê? Porque na cabeça dele eles estavam vivendo um tipo de relação afetiva, louco. Esse é o filme. Você sai da sessão falando, caramba, o que aconteceu aqui? O que eu estou assistindo? E ele termina com esse gosto amargo na boca. Por quê? O filme também me lembrou muito, por conta da cena chocante, um livro que eu li há muito tempo chamado Sorte, um Caso de Estupro, onde no primeiro capítulo a personagem conta a violência que ela sofreu, e apesar dessa violência ela teve que ouvir por algumas vezes que ela teve sorte por ainda estar viva. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
quais filmes franceses vocês recomendam. Coloca aí nos comentários e se puder curte, compartilha, deixa o like, dá aquele joinha, é muito importante. Vamos tentar fazer, manda esse vídeo para aquele seu amigo que curte cinema ou que também está estudando francês. Vamos ver se a gente consegue fazer esses 1000 inscritos aí até o final do ano. E aí eu dependo de você. Merci bien, à la prochaine.